Hoje eu vou falar dos personagens mais subestimados de Naruto, personagens que são fortes, mas o fandom tenta desmerecer de alguma maneira. Mas antes da gente ir pra lista, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe seu like, comente aí o que você achou do vídeo e se tá faltando algum personagem na lista. O personagem que eu vou abrir a lista vai ser com a Kurenai. O pessoal gosta de ficar zoando a Kurenai porque ela tentou dar um genjutsu no deus do genjutsu, que é o Itachi, né? Porém a Kurenai, ela era uma das melhores ninjas, dominava genjutsu na Folha. Infelizmente ela não teve tempo de tela praticamente nenhum. A única luta, digamos assim, de todas as aspas que ela teve na obra foi contra o Itachi. Por mais que ela seja muito boa em genjutsu, o Itachi, ele era tipo, principalmente no clássico, ele era o melhor personagem de genjutsu. O pessoal zoa muito ela achando que ela era uma inútil, mas não, ela é a melhor personagem de genjutsu da Vila da Folha. O único erro dela foi ter tentado fazer genjutsu no Itachi. Agora vamos para a próxima da lista, que é a Hinata, né? A Hinata, assim como vários outros personagens de Naruto, é um personagem que sofreu muito por causa do roteiro, né? Que não, é uma personagem que não teve tantas lutas, não teve quase praticamente nada, e hoje é só uma mãe de família. Porém, ela tem um Genkai que, na minha opinião, é muito foda, que é o Byakugan, e também tem o estilo de luta do Punho Suave, né? É uma das personagens que mais foram injustiçadas pelo roteiro, na minha opinião. Merecia, sim, uma saga, não só dela, mas o time dela, para ter mais destaque, né? Porque realmente o time dela não teve destaque praticamente nenhum, sendo que é um dos times mais fortes, ou melhor, com melhor potencial para ser um dos mais fortes, mas infelizmente não teve luta, não teve praticamente nada, né? Porém, ainda assim, ela é mais forte do que o pessoal diz, né? O pessoalzinho que ama a Sakura fala que ela é uma inútil, o pessoal que ama ela fala que a Sakura é inútil, sendo que as duas são inúteis por culpa do roteiro, né? Mas elas são personagens mais fortes do que esses fandoms idiotas dizem por aí. O próximo personagem da lista é o Sai. O Sai é um personagem totalmente patético, vai me desculpar, né? Ele é tão patético quanto aquele romance dele caindo, né? Porém, ele é mais forte do que o pessoal diz também. Por mais que ele não tenha uma luta assim, uau, o Sai, ele lutou muito, não sei o que, não. Ele é basicamente um inútil mesmo, né? Porém, ele fazia parte, né, da Anbu, né? Não é qualquer ninja que entra na Anbu. Se a gente fazer uma análise crítica, né? Ninjas como Neji, a própria Sakura, Rock Lee, etc., não tinha nível Anbu ainda, né? Por mais que eu acho que esses personagens derrotariam o Sai numa luta, tá? Mas a gente vê que o Sai não é esse inútil todo, né? Na minha opinião, se eu fosse roteirista, ele só não existiria. O próximo personagem, o Yamato. Ao contrário do Sai, eu gosto do Yamato. Eu acho o Yamato da hora, um personagem legal. Porém, ele é um personagem que chegou pra substituir o Kakashi ali em uma saga e depois ficou como um suporte do Kakashi, digamos assim, né? Mas ele é um personagem forte, tá? Ele não é um personagem bobo, é um personagem estratégico. Inclusive, ele também é nível Anbu, então é um personagem poderoso, né? Porém, se a gente comparar com Sasuke, por exemplo, Sasuke derrotou ele com um golpe só, facilmente. Ele não é um personagem tão forte, porém, ele é mais forte do que a fanbase de Naruto diz, né? A fanbase de Naruto reduz a nada. E não é bem assim. Dos personagens de Zambu, ele é um dos mais fortes, né? Então, claramente, ele é subestimado. O próximo personagem da lista, né? Que não pode faltar, é a Sakura, né? A Sakura talvez seja a personagem mais odiada. Tipo, fala que ela é fraca, que ela é uma inútil. Em certa medida, ela não é totalmente útil mesmo, ela é bem inútil, na verdade. Porém, ela pelo menos teve uma saga de destaque, né? Que é a saga do Kazekage. Inclusive, tem vídeo aqui no canal. Se você não viu, assista depois de ver esse vídeo. Mas então, a Sakura é uma personagem que foi treinada pela Hokage, né? Inclusive, ela salvou o Kankuro, né? Derrotou o Sasori, obviamente, com a ajuda da vovó. Mas eu acho que a vovó também não venceria sozinha, né? Ambas precisavam de uma da outra. Acho que nenhuma das duas venceria o Sasori sozinha. Sem contar que na guerra ela conseguiu sobreviver de ataques da própria Kaguya, né? E na minha opinião, no auge dela, ela sim se compara ao Sanins lendário. Então, ela é uma personagem bem forte, né? Obviamente ficou muito pra trás, foi injustiçada pelo roteiro também, assim como vários outros personagens de Naruto. Porém, se a Sakura ali da guerra aparecesse no clássico, ela seria nível Orochimaru, nível Jiraiya, digamos assim. Ela seria um personagem muito poderoso. A próxima personagem da lista é uma personagem que algumas pessoas vão se surpreender por achar que existe gente que subestima ela, mas tem gente que sim, subestima a própria Tsunade. O pessoal subestima ela porque ela tomou um pau do Kabuto, né? Porém, o pessoal subestima o Kabuto também. O próprio Jiraiya disse que o Kabuto teria uma luta muito boa com o próprio Kakashi. E o Kakashi, sim, teria uma luta boa com a própria Tsunade também. Se a gente analisar o estilo de técnica do Kabuto, é um estilo de técnica que realmente é muito difícil para Tsunade, porque ele tem aquela técnica lá que ele consegue ferir os órgãos internos da pessoa só ao tocar a mão. Então, é um personagem que era muito counter da Tsunade, se a gente parar pra pensar, porque o forte da Tsunade é o Taijutsu, é a luta corpo a corpo. Porém, essa técnica literalmente quebra
a vantagem da Tsunade na luta, né? Sem contar que a Tsunade é uma Senju, tem chakra pra caramba, é perita em Taijutsu, né? Talvez ela não seja tão poderosa no 1 contra 1, mas numa guerra, numa invasão de vila, etc., você vê que ela realmente faz a diferença. Ela consegue curar vários personagens ao mesmo tempo, enquanto luta. Então, a Tsunade ela é muito mais poderosa que o pessoal diz, né? Na minha opinião, o que faltou pra Tsunade na obra, faltou aquela luta pra defender a vila como Hokage, sabe? Aquela luta que depende dela, faltou isso, sabe? Na minha opinião. O roteiro de Naruto, ele é cruel com muito personagem, né? O próximo personagem da lista é o Sasori, né? O Sasori, ele é um personagem que ele é dito como o Akatsuki mais fraco, mas eu não acho. Na minha opinião, o Hidan é o mais fraco de todos. Mas o Sasori, ele tem técnicas muito perigosas. Por exemplo, aquele veneno, junto com as marionetes dele, é um perigo. Inclusive, ele matou o Kazekage mais forte de toda a história da aldeia da areia. A Sakura e a vovó eram um oponente muito difícil pro Sasori, porque a Sakura já tinha feito os antídotos do veneno. Se não fosse por isso, né, ele com certeza teria derrotado as duas, né? Se a gente parar pra pensar o que aconteceu na luta, ele praticamente venceu a vovó também, porque ele envenenou ela. E não teria tempo da vovó tomar o antídoto, se a gente parar pra pensar. Por isso que ela deu a vida dela para salvar o Gaara. Talvez ela daria mesmo assim, mas se a gente parar para pensar logicamente, ele basicamente derrotou a vovó e a Sakura ficou viva. O próximo personagem que eu vou falar aqui é o próprio Kabuto. O Kabuto, principalmente no modo sábio, ele é uma apelação terrível, velho. Mas sem considerar o modo sábio, assim a gente considera só o Kabuto base, ele é um personagem que já bateria de frente com o Kakashi, segundo o próprio Jiraiya. Inclusive, ele derrotou a própria Tsunade na luta. Ele derrotou a Tsunade na luta. Ele só não a matou que o Naruto a salvou. Sem contar que ele conseguiu enganar o Kakashi, né? O terceiro Hokage e todo mundo ali do exame Chunin. Ele literalmente enganou todo mundo. É um personagem muito subestimado, né? O pessoal pensa que o Kabuto é um lixo total, mas não. Ele é muito poderoso, né? Ele é mais esperto do que poderoso, né? E como o modo sabe, ele é muito mais apelão, né? Não preciso nem falar. Ele lutou contra o Itachi e o Sasuke ao mesmo tempo, né? Acho que um personagem desse vai ser fraco. O próximo personagem, mano, é o Kakashi. Assim, tem gente que subestima o Kakashi. Se a gente parar pra lembrar, mano, o Kakashi, ele é um personagem que tem até mais chakra que o próprio Itachi, mano. Então o pessoal fala que o Itachi derrotaria todo mundo, mas o Kakashi é lixo, presta. Sendo que o Kakashi tem mais chakra que o Itachi, né? Então, pelo amor de Deus, né? Sem contar que ele é um dos mais inteligentes da obra, é estratégico, tem mais de 1000 jutsus, né? Sharingan, né? Mangekyo Sharingan, na verdade, também. E no auge dele, ele tinha Susanoo, etc. Mas se a gente usar o próprio Kakashi base, ele bate muito o personagem de Naruto, tá bom? Mas aí você pode falar assim, quem o Kakashi derrotou? O Kakashi não derrotou ninguém, né? Assim, tão expressivo, né? Derrotou os Zabuza, derrotou, entre aspas, o Kakuzu, né? Porque quem derrotou foi o Naruto, ele só finalizou. Porém, ele sempre foi colocado pra lutar contra os mais fortes. Ele foi colocado pra lutar contra o Sasuke, contra o Pain. O único mais fraco assim foi o próprio Zabuza e o Deidara, hein? Mas o resto só foi colocado na fogueira. Gobito, etc. Madara. Caramba, então é foda, né? O último personagem, sim, tem gente que subestima esse personagem que eu vou falar. O Sasuke, mano. O Sasuke é subestimado pra caramba em Naruto, mano. Pra caramba. O pessoal fala que ele só venceu do Deidara por causa do roteiro. Fala também que o Itachi, se não tivesse a doença, venceria o Sasuke muito facilmente. Seria muito fácil. Eu também acho que o Itachi venceria, tá? Mas o pessoal acha que o Sasuke não é forte. O Sasuke apanharia do Itachi facilmente. Eu não acho isso, tá? Acho que mesmo se o Itachi sobrevivesse da doença, se curasse e tal, e lutasse na Quarta Guerra Ninja, eu acho que o Sasuke superaria ele no final. A gente precisa lembrar, o Sasuke é a encarnação de Hydra, né? E ele iria pegar o Rinnegan. Então, obviamente, o Sasuke iria superar o Itachi em algum momento da obra, se o Itachi estivesse vivo, né? Itachi, por mais forte que ele seja e badass que ele seja, o Sasuke tem uma genética superior, né? Então, ele venceria, né? Mas esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal se não for inscrito. Valeu, falou, abraço, fui.